Continuando nossa série sobre a vida intelectual do cristão, né? Estamos na nossa 7ª live sobre isso, já está terminando. Ó, já está terminando. Então vamos lá. Né? Como eu disse, é a nossa 7ª live sobre essa série, né? Que tem o título A Vida Intelectual do Cristão, né? Eu quero começar fazendo um resumo aí e tal. De repente você perdeu alguma live, ou você não tem acompanhado, enfim, não sabe o que a gente conversou até agora. Então vou fazer um breve resumo, né, do que a gente conversou, para daí a gente estar prosseguindo, tá bom? Então a gente começou a nossa série lá na nossa primeira live, né, falando sobre como que a vida intelectual está associada ao relacionamento vertical, né? A gente começou usando um livro do William Lane Craig chamado Apologética para Questões Difíceis da Vida, e a gente utilizou uma frase do autor que é a seguinte frase: nossa vida devocional está indissoluvelmente ligada à nossa vida intelectual. Nossa vida devocional está indissoluvelmente ligada à nossa vida intelectual. A gente viu que tem base bíblica essa ideia, né, da gente buscar o desenvolvimento intelectual, né, que se encontra em Mateus 22:37, que é a base bíblica aí para a nossa série de estudos sobre a vida intelectual do cristão. E diz assim a palavra de Deus, olha só, em Mateus 22:37. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Outras versões vão dizer com todo o teu entendimento, né? Então, Deus nos deu entendimento, Deus nos deu inteligência para que a gente possa adorar a Ele com o nosso entendimento, com a nossa inteligência. Então, a gente conclui que todo cristão, sem exceção, deve se desenvolver intelectualmente para a glória e honra de Deus. Amém? Depois a gente falou sobre estagnação intelectual. Nesse ponto a gente falou principalmente, né, do impacto da filosofia relativista na educação e como isso afeta a igreja, e também falamos sobre como podemos ter uma fé fundamentada. E depois disso, a gente começou a falar, né, sobre o homem e a vida, né, como eles não são departamentalizados, mas sim que todos esses departamentos, né, que comumente a gente divide, né, são complexamente interligados, e também falamos sobre as implicações disso, né? Falamos das características de uma igreja que adora a Deus com inteligência, falamos também sobre como devemos lidar com as dúvidas, né, que com certeza surgirão nessa caminhada de desenvolvimento intelectual, de conhecimento acerca de quem Deus é, né? E semana passada a gente começou aí a montar o nosso manual prático do cristão intelectual, e hoje eu quero continuar aí trabalhando esse manual prático. Semana passada eu dei 5 dicas e hoje eu vou dar mais 5 dicas, e as dicas que eu vou dar hoje é sobre o tempo, sobre como administrar o tempo, como gerir o tempo para que a gente possa então ter nossos momentos de estudos acerca de quem Deus é. Ah, Thiago, minha vida é muito corrida, não tenho tempo. Vou te ajudar aí a conseguir administrar o tempo para que você possa aí, não deixar de estudar sobre quem Deus é, mesmo em meio à correria, tá bom? Então é isso que a gente vai trabalhar nessa tarde, que é um assunto aí que muitas pessoas têm dificuldade. Vou inclusive dar algumas dicas práticas minhas, né, de como eu consegui aí gerir o tempo de tal forma que mesmo em meio à correria eu conseguisse aí ter um tempo de estudo acerca de quem Deus é, tá bom? Então vamos lá. Então o título da nossa reflexão vai ser: o intelectual cristão valoriza o seu tempo. O intelectual cristão valoriza o seu tempo. O tempo é provavelmente o nosso bem mais precioso e também provavelmente o bem mais democrático que nós temos. Por que o bem mais democrático? Porque todos nós dispomos igualmente de 24 horas. Todos nós dispomos igualmente de 24 horas. E se a gente tem uma quantidade limitada de tempo, isso significa que nós não temos tempo para todas as coisas do mundo. É muito comum a gente ouvir, né? Ah, Thiago, você tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo para todas as coisas do mundo. Tá? Por quê? Porque temos uma quantidade limitada de tempo. E se nós não temos tempo para todas as coisas do mundo, nós precisamos dedicar o nosso tempo para as coisas que nós julgamos mais importantes. E é isso que a gente acaba fazendo, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem um tempo limitado, e a gente coloca nesse tempo, a gente disponibiliza tempo, a gente usa o tempo para as coisas que acabamos julgando mais importantes, ainda que inconscientemente. Então, quando você diz que você não tem tempo para determinada coisa, o que você está dizendo, na verdade, é que aquela coisa que você diz que não tem tempo não é tão importante para você, pelo menos não é tão importante naquele momento. Então você precisa tomar muito cuidado quando você diz que não tem tempo para alguma coisa. Eu já ouvi pessoas falando assim: ah, Thiago, eu não tenho tempo para orar. Ah, Thiago, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. O que você está dizendo quando você está falando isso? O que você está dizendo, na verdade, é que se relacionar com Deus, pelo menos nesse momento, para você, não é algo tão importante assim na sua vida.
Olha só que forte que você está dizendo indiretamente. Então cuidado quando você diz que você não tem tempo para determinada coisa, porque você está dizendo que aquilo não é tão importante para você naquele momento, tá bom? Então, mediante esse cenário do tempo limitado e tudo mais, primeira dica que eu quero te dar é o seguinte: ordene a sua vida. Ordene a sua vida, tá? Essa é a primeira dica do nosso manual prático de hoje. Quando eu falo ordenar a sua vida, eu estou querendo dizer em você colocar em ordem, tá? Então você vai listar as coisas que você faz e vai botar na ordem de importância. A coisa mais importante na frente, depois a segunda coisa mais importante, a terceira coisa mais importante. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso, colocar em ordem as coisas que são mais importantes para você. Depois que você colocar em ordem, você vai distribuir o tempo de acordo com o grau de importância, tá bom? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Colocar em ordem e depois distribuir a partir dessa ordem de importância. Assim a gente consegue organizar nosso tempo, tá? E aplicando essa ideia no tema da série, qual é o tema da série? A vida intelectual do cristão. Então vamos lá. Se você é um cristão, Deus precisa ser prioridade em sua vida. Então ele tem que estar lá em cima da lista, tá? Segunda coisa, se você é um intelectual, a gente entende já que o cristão tem que ser um intelectual, né, no sentido de buscar, de se desenvolver intelectualmente para a glória e honra de Deus. Então se você é um intelectual, você busca, você quer conhecer a verdade. Você tem sede da verdade. Agora, então se você é um intelectual cristão, tá? Você entende que Deus é a verdade. Portanto, buscar conhecer a verdade é buscar conhecer o próprio Deus. E o resultado lógico disso tudo é o quê? É que o intelectual cristão, ele tem como prioridade em sua vida a busca pela verdade. Bom, então esse é o primeiro ponto, ordene a sua vida. Segunda dica, se especialize. Essa é a segunda dica, se especialize. Como eu disse, nós não temos tempo para nos aprofundar em todas as coisas. Então você terá necessariamente que se especializar em algumas coisas, tá? Mas como saber no que se especializar? Né? Para você saber no que se especializar, você precisa primeiro ter uma base geral sólida, ou seja, você precisa adquirir um panorama geral sobre aquela área do conhecimento que você está estudando. Por quê? Porque quando você estuda, tem um panorama geral daquela área do conhecimento que você está estudando. Então, por exemplo, você vai estudar teologia. Teologia tem muitas subdivisões. Primeiro você conhece a teologia como um todo, aí você vai conhecer também as subdivisões, e aí a gente vai chegar nesse ponto aí que eu quero chegar. Então você vai estudar a teologia como um todo. Por quê? Porque você vai acabar adquirindo uma visão holística, uma visão do todo, né? Que é muito importante. E segundo, então você vai conhecer as subdivisões, aí você vai confrontar essas subdivisões com o seu conhecimento de si mesmo, ou seja, você vai analisar os seus gostos, as suas aptidões, e também vai confrontar essas subdivisões que você conheceu ainda que superficialmente ao estudar o panorama geral, né? Você vai confrontar também com o seu conhecimento do mundo, né? Você vai confrontar com as coisas que mais te incomodam na realidade, e assim você vai identificar a especialidade que você deve possuir, tá bom? Então, você deve se especializar, mas antes você precisa ter um conhecimento geral da coisa, para depois se especializar, tá bom? Então, primeira dica, ordene sua vida. Segunda dica, se especialize. Terceira dica, não arranje desculpas. Não arranje desculpas. Essa dica é muito importante. Infelizmente, eu já me deparei bastante no decorrer da minha vida aí com pessoas que tentavam esconder, né, a sua mediocridade intelectual atrás de desculpas esfarrapadas, né? Vou dar um exemplo, inclusive, né, por exemplo, no seminário, eu sou o aluno mais jovem da classe, né? E lá eu me dedico bastante no meu seminário e eu tenho um desempenho razoável, né? Então, já aconteceu, né, de alguns alunos, né, que são muito mais velhos do que eu, por exemplo, né, que talvez tenha o tempo que ele tem de cristão, eu tenho de idade, não tem o mesmo desempenho, né, do que eu, e ele acabar se ofendendo com o meu desempenho, e de vez de usar isso como uma motivação dele melhorar o seu rendimento nas aulas, estudar mais, enfim, né, ele prefere, né, me diminuir, falando assim, esse garoto aí ele consegue tirar boas notas porque ele tem tempo para ler, porque ele tem tempo para estudar, porque ele é novo, não tem família ainda, não tem filho, por isso que ele consegue estudar, consegue ter boas notas. Não faça isso. Não faça isso. Não dê desculpas para esconder a sua mediocridade intelectual, né? Primeiro, por quê? Porque eu conheço pessoas que têm família, que têm filhos, que conseguem ter um bom desempenho acadêmico, desempenho intelectual. Então isso não é desculpa. E segundo, será que de fato tinha tempo de sobra e ele tinha tempo faltando?
Vamos analisar. Teve momentos no seminário que a minha vida ficou extremamente corrida, né? Eu trabalhava na rua, né, no sol, né, andando, né, o dia todo. Quando tinha algum tempo livre, eu dava aula particular informal, né? Além do seminário, eu também fazia graduação, né, na UERJ, e o tempo que me sobrava no final de semana, sábado, eu passava com a minha namorada, porque a minha vida era corrida, ela também tinha uma vida corrida, então a gente se via só uma vez por semana. E no domingo eu tinha 3 cargos na igreja, eu era professor de EBD, líder de jovem e líder de música, então eu tinha que ensaiar, tinha que preparar música, escolher, preparar atividade para os jovens, preparar lição para EBD, então eu passava o dia também envolvido com a igreja, né? E quando eu tinha tempo para estudar, será que eu tinha tanto tempo de sobra assim? Enfim, e será que ele realmente não tinha nenhum tempo disponível para estar estudando? Então, definitivamente não. Mas o que aconteceu então? Primeiro que eles não seguiam a dica 1, qual era a dica 1? Ordenar a sua vida, organizar a sua vida. Muito provavelmente eles tinham uma vida desorganizada. Segundo, eles não seguiram a própria dica 3, que era inventar desculpas. Não inventar desculpas, né? Assumir que você estava tendo um desempenho ruim para poder melhorar. O primeiro passo para você melhorar é assumir que você não está bom o suficiente, né? Se você perceber a sua fragilidade, a sua fraqueza para você melhorar, esse é o primeiro passo. A partir do momento que você esconde a sua mediocridade intelectual para atrás de desculpas, você inibe o seu crescimento intelectual. Então você não pode arranjar desculpas e reconhecer a sua mediocridade intelectual. Esse é o primeiro passo para a gente evoluir. E também não seguir uma quarta dica que eu vou dar agora, que qual é a quarta dica? Não desperdice tempo. Não desperdice o seu tempo. Como assim, Thiago? Muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo que a gente planeja exatamente porque a gente não planejou bem. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente planeja por não sabermos aproveitar bem cada momento de nossas vidas, cada tempo que nós temos, né, disponível, né? Então, quando você entende que o tempo ele é valioso, você tenta então não desperdiçar nenhum momento. Ainda que você esteja cheia de atividade, né, você consegue aí não deixar de estudar. E como isso? Eu vou falar, por exemplo, algumas dicas que funcionaram para mim, práticas, né, de como eu consegui otimizar o meu tempo, tá bom? Aí também você pode ir testando, ver se funciona para você, né? E usar a criatividade também para poder tá adaptando para a sua realidade, tá? Comigo funcionou muito bem essas dicas. Então vamos lá. Primeira dica, Thiago, o que eu faço? Eu costumo acordar, por exemplo, eu tenho que acordar determinada hora para ir trabalhar. Eu costumo acordar 10 minutinhos antes, né? Para ler um pouquinho. Tá? Então, costumo, né, acordar um pouquinho antes, 10 minutos para ler, né? E eu também, antes de dormir, eu gosto de ler antes de dormir. Então, vou deitar na cama, pego o livro e leio um pouquinho antes de dormir. Então, são 2 dicas que eu acho muito interessante. Criar essa rotina de ler ao acordar e ler ao dormir. Outra dica, essa é fundamental para mim e eu vejo outras pessoas que também gostam muito dessa dica, então acho que essa dica é praticamente universal. Acho que todo mundo deveria seguir, que é ande com o seu livro na mochila, ande com o seu livro onde você estiver. Aí sempre que você tiver um tempo ocioso, você usa esse tempo para ler. Por exemplo, às vezes eu estou na faculdade e o professor se atrasa, acontece muito, né? Então nesse tempo que eu estou aguardando o professor chegar, eu leio, né? Ou o professor falta, então eu tenho que guardar até o próximo tempo para ter a aula. Eu leio nesse tempo. Às vezes eu estou no trem, né? Indo para a faculdade, voltando para a faculdade. Leio também, né? Ou você vai resolver um problema no banco, tá naquela fila lá que demora um século, você lê também. Enfim, todo momento de ociosidade você pode aproveitar para se desenvolver intelectualmente. Então sempre esteja com um livro à mão. Outra coisa que eu aprendi e que foi muito útil. Essa aqui é um pouco polêmico, mas pra mim, eu gosto muito. Eu conheço algumas pessoas também que fazem isso, que é o seguinte: se acostumar a ver vídeos acelerados. No YouTube você tem a opção de ver vídeos mais rápidos, né? Então quando eu vou estudar, às vezes, geralmente eu coloco vídeos para passar mais rápido, tá? No início eu tive alguma dificuldade, né? Mas hoje eu consigo praticamente ver qualquer vídeo em velocidade 2, né? O dobro da velocidade. Tá? E entendo tudo. Claro, tipo assim, eu não comecei vendo um vídeo na velocidade dobrada. Eu fui aumentando progressivamente, 1,25, 1,25x, 1,5x, e fui aumentando a velocidade até chegar no 2, que eu acho que é uma velocidade satisfatória. E qual é o ganho disso? Eu consigo ver 2 horas de vídeo em 1 hora, ou seja, eu consigo dobrar minha produtividade, né? Me é muito útil. Às vezes eu quero estudar um tema, boto no YouTube, boto um vídeo, boto velocidade acelerada e eu consigo ver 2 horas de vídeo em 1 hora, por exemplo. Eu consigo ter o dobro da produtividade. Eu acho que isso é muito válido. Para mim, funcionou muito bem, tá?
Outra coisa que eu costumo fazer também é, por exemplo, quando o trem tá muito lotado, então fica muito ruim de ler. Então o que eu faço? Eu ouço podcast, né? Ou de teologia, ou de filosofia, ou de matemática, que são as áreas de estudo aí que eu mais me dedico, né? Ah, Thiago, o que é podcast? Eu vou ter uma live específica para falar sobre podcast, vídeos e literatura, né? Dando dicas e tudo mais, e vou também explicar o que é podcast de uma forma mais aprofundada, né? Mas basicamente, podcast... A Netflix está para a televisão, assim como o podcast está para o rádio, né? Podcast é como se fosse um programa de rádio, só que assim como o Netflix você pode escolher o programa, escolher a hora que você vai ver, a mesma coisa acontece para o podcast. Você pode escolher a hora do programa de rádio, né? Do programa de rádio, entre aspas, e quando você vai assistir. Então é basicamente isso, né? É muito, muito, muito bom, né? Então eu gosto muito de ouvir podcast assim quando eu estou no treino lotado, né? Eu também escuto podcast quando estou no bandejão da faculdade, né? Quando eu estou caminhando pela faculdade, acabou a aula, eu tenho que caminhar até o bandejão ou até a saída da faculdade para pegar o trem, sei lá, para voltar. Então eu vou ouvindo podcast. Quando eu corro também, eu faço meus exercícios físicos também, faço ouvindo podcast. Quando eu estou no ônibus, eu também ouço podcast. Ah, Thiago, por que você não lê quando está no ônibus? Eu não leio quando estou no ônibus porque eu passo mal, eu fico enjoado quando eu estou no ônibus e leio. Então eu ouço podcast, ao invés de ler no ônibus. No treino não passo mal, mas no ônibus específico, porque balança e tal, eu fico enjoado se eu ficar lendo. Então eu ouço podcast nesses momentos e acabo estudando também. Enfim, essas coisas, né, me ajudaram a conseguir me desenvolver bastante no estudo, mesmo em meio à correria. Quando minha vida está muito pegada, muito corrida, eu ainda consigo me desenvolver bastante intelectualmente aí com essas dicas que eu dei agora. Então, espero que elas possam ajudar vocês também, tá? Então vamos lá, vamos relembrar as dicas que a gente trabalhou até agora. Primeira dica, ordene sua vida. Segunda dica, se especialize. Terceira dica, não arranje desculpas. Quarta dica, não desperdice tempo. E a última dica, para a gente terminar, junte o útil ao agradável. Essa dica é muito interessante também, eu uso bastante. Muitas vezes aconteceu comigo, por exemplo, de, sei lá, eu tenho que fazer um trabalho no seminário, no outro dia eu tenho que dar um estudo. E minha vida está muito corrida, eu não vou ter tempo de preparar duas coisas separadas. Então, eu faço, às vezes eu posso escolher o tema e tal, eu posso fazer um trabalho no seminário que eu vou poder usar para fazer o estudo também. Então, eu faço usar o trabalho como base para fazer o estudo também. Então, você gasta tempo de uma atividade e acaba realizando duas atividades simultaneamente. Então, você gasta um tempo, né? Um determinado tempo para realizar e acaba realizando duas atividades. Então, é uma dica que eu acho muito interessante. Às vezes o tempo está escasso, né? Uma boa saída é fazer isso, né? Pegar duas atividades e juntá-las, né? Para você conseguir realizar duas com o tempo de uma, tá bom? Vou dar outro exemplo. Muitas vezes aconteceu de, você vai pregar numa igreja de manhã e numa outra igreja de noite. Às vezes isso dá para fazer uma pregação, né? Que dá para pregar nas duas igrejas o mesmo sermão. Isso pode acontecer também, é uma possibilidade. Outra situação, você precisa ler, né? Você precisa ler alguma coisa, você quer ler mais, enfim. E você tem que passar o dia aí com um amigo ou com a sua namorada, enfim, com alguma pessoa. O que você pode fazer? Levar a proposta de você ler e discutir o livro juntos. Olha só que legal. Você lê e você passa o tempo também juntos. Enfim, algumas ideias. Claro, a criatividade é o limite, mas a ideia é você pegar duas atividades e juntá-las para você fazer com o tempo de duas atividades. Assim você faz o teu tempo render mais, né? Então sempre que houver possibilidade, junte atividades, tá bom? Isso é valorizar o seu tempo. Pensar em formas de você fazer o seu tempo render mais, tá bom? Então essas foram as dicas. Mais uma vez, para lembrar vocês as dicas quais foram. Primeira dica, ordene sua vida. Segunda dica, se especialize. Terceira dica, não arranje desculpas. Quarta dica, não desperdice tempo. E quinta dica, junte o útil ao agradável. O cristão intelectual, ele valoriza seu tempo. Amém?